Espírito Santo, ore por mim, leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Seja bem-vinda ao nosso primeiro passo, que tem por título Os 7 Passos de uma Mulher Conduzida pelo Espírito Santo. Nós vamos estar aqui meditando juntas em 7 passos, sendo ele o primeiro, o que ela reflete. Segundo passo, como ela fala. Terceiro passo, seus objetivos. Quarto, o que a motiva. Quinto, como se relaciona. Sexto, quais são os seus princípios. E sétimo, sua estrutura. Então, hoje nós vamos estar falando de 2 passos. O que ela reflete. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo no livro de Ruth. Ruth, no capítulo 1. Ruth, capítulo 1. E versículo 1 também, que diz assim. Glória a Deus. Nos dias em que os juízes administravam a justiça, houve uma fome no país, e um homem partiu de Belém, em Judá, para ir morar como estrangeiro nos campos de Moabe, ele com a esposa e os 2 filhos. O nome dele era Elimeleque, e o nome da sua esposa era Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos eram Malom e Quilion. Amém? Você conhece essa palavra? Se você não conhece, eu te indico para você ler o livro todinho de Ruth assim que você puder, separar o seu tempo para estar lendo o livro de Ruth. É muito lindo, é uma história muito linda. E é baseado nesse capítulo, nos capítulos do livro de Ruth, que eu quero falar contigo sobre os 2 primeiros passos. O que uma mulher conduzida pelo Espírito Santo reflete e como ela fala. Eu vejo aqui na vida de Noemi uma mulher conduzida por Deus. Nos dias difíceis em que a fome assolou a cidade, as terras de Belém. Nos dias difíceis em que Deus avisou o povo da cidade de Belém, das terras de Belém, que a fome passaria por aquele lugar. E sendo assim, o povo então começou a se preparar para esses dias difíceis. Mas o marido da Noemi, Elimeleque, ele preferiu se mudar. Ele preferiu se mudar para as terras de Moabe, as terras de um povo moabita, que eram terras em que Deus não se agrada. E então, em que momento se enquadra a palavra de que uma mulher conduzida pelo Espírito Santo reflete? E como ela fala? Reflete a vida de Noemi, que mesmo ela sendo submissa a seu esposo, indo para terras que não agradavam a Deus, ela continuou temendo a Deus naquele lugar. Ela refletiu alguma coisa de Deus para suas noras. Uma delas era Ruth e a outra Orfa. Lá naquele lugar onde ela estava, mesmo fora da direção de Deus, junto com seu esposo,
ela continuou dando um bom testemunho por onde ela passava. Ela então alcançou o coração das suas noras. Passou-se um tempo e Deus permitiu que Elimeleque viesse a falecer. E também, logo em sequência, dali um tempo, os seus 2 filhos também faleceram. Então Noemi ficou viúva, junto com as suas 2 noras. As suas 2 noras também ficaram viúvas. Diz a palavra do Senhor, nos versículos a seguir ali do livro de Ruth, que as 2 eram jovens ainda. E que Noemi, no momento de diálogo com elas, Noemi falou, olha, eu já estou com uma idade avançada. Então eu oriento vocês, que vocês voltem para a casa dos seus pais, que vocês possam então se casar novamente, haja visto que vocês são jovens ainda, são belas, mulheres bonitas. Vocês conseguirão casar-se novamente, e eu já estou com uma idade avançada, então eu não vou conseguir me casar e eu quero voltar para Belém. Diz a palavra do Senhor que elas estavam em um determinado local, nos campos de Moabe, em meio à plantação, uma plantação. E de lá elas avistavam as terras de Belém. E então elas puderam ver que as terras de Belém, elas eram verdejantes, já não havia mais fome naquele lugar. E por isso Noemi resolveu voltar. Então ela disse pela primeira vez para as suas noras, voltem. As 2 noras choraram e não quiseram voltar. Orfa disse, não, eu não quero voltar. Eu quero ficar contigo. Ruth disse a mesma coisa. Então, pela segunda vez, Noemi disse, voltem para a casa dos seus pais, porque lá vocês poderão se casar novamente. E então, diz a palavra do Senhor que as 2 tornaram a chorar. E então, Orfa deu um beijo no rosto da sua sogra e voltou, foi embora. Foi para a casa dos pais. Mas Ruth não quis voltar para a casa dos pais. Ruth permaneceu na posição. Ruth disse, eu não quero voltar. Eu quero ir contigo porque aonde você for eu irei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Por que Ruth disse isso? Porque Noemi certamente estava refletindo Deus no período em que ela esteve nas terras de Moabe. Ruth era uma moabita. Ruth cresceu no ambiente em que ela viu sacrifícios humanos, em que ela viu todo tipo de orgia que não agradava a Deus, porque o povo daquelas terras era um povo que praticava rituais, coisas horríveis. Ruth cresceu naquele ambiente até se casar. E quando ela foi morar com a sua sogra, morar com seu esposo, lá ela pôde ver a diferença na vida daquela mulher, na vida de Noemi. Noemi era uma mulher que refletia coisas boas. Noemi era uma mulher dócil, porque o seu nome significa doce, suave. O nome Noemi tem esse significado. E ela fazia jus a esse nome. Tanto que ela alcançou a vida da sua nora Ruth, que cresceu em terras que não agradavam a Deus. Por isso nós podemos ver que Deus permitiu a morte do seu esposo, Elimeleque. Deus permitiu a morte dos seus 2 filhos, Malom e Quilion. Mas Ruth não, porque Ruth refletia algo. Porque Ruth sabia falar com as suas noras. Nós, como mulheres, servas de Deus, nós precisamos tomar cuidado como nós falamos. Não é fácil. Não é fácil. Eu tô aqui falando e o marido tá lá na outra sala escutando o que eu tô falando. Ele sabe que não é fácil. Especificamente eu que tenho uma personalidade já bem forte, eu tenho assim essa herança genética de ter uma personalidade forte, eu tenho que cuidar, ter um domínio sobre o que eu reflito, sobre o que eu falo. Refletir algo bom do lado de fora da porta de casa é muito fácil. Refletir algo bom em cima do altar, segurando um microfone, é muito fácil. Falar bonito, cuidar das palavras aqui em frente a uma câmera é fácil. Embora muitas vezes é tão difícil, dá um tremor nas pernas, dá aquele nervoso, né? Mas é fácil sim. É fácil quando muitos olhares estão nos avistando. Mas da porta para dentro, dentro de casa,
no nosso convívio particular, é muito difícil. É muito difícil exercer uma paciência, refletir algo de bom dentro de casa. É muito difícil, é uma batalha, mas não é impossível. E Noemi, ela soube agir, tanto que ela alcançou a vida da sua nora. Porque não é fácil sogra conquistar nora e nora conquistar sogra, né? Isso já é de se admirar. Então, uma mulher que quer estar andando, sendo conduzida pelo Espírito Santo, precisa parar para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer, para se controlar. Porque nós não conseguimos sozinhas. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Quando o Senhor Jesus ele estava para subir aos céus, quando ele apareceu aos discípulos, os discípulos disseram, Senhor, o Senhor Jesus disse, agora eu vou subir ao Pai. Eu vou com o Pai. E os discípulos disseram, Senhor, mas não vá, não nos deixe sozinhos. E ele disse, não, eu não vos deixarei órfãos. Eu subirei ao Pai, mas eu vos deixarei o meu Espírito Consolador. Então o Senhor Jesus deixou muito claro para nós que ele nos deixaria um ajudador. E nos evangelhos o Senhor nos diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sem palavras. Então, quando nós dobramos os nossos joelhos ou quando nós choramos em alguma situação, o Espírito Santo, ele chega na presença do Senhor e ele interpreta as nossas lágrimas com gemidos por nós. Então, mulher, se você tem dificuldade para refletir algo bom na tua vizinhança, no teu convívio, no departamento que você que congrega, você que frequenta a igreja, que frequenta ali um grupo, círculo de oração ou qualquer outro determinado grupo que você participa na igreja, e você tem dificuldade, o Espírito Santo pode te ajudar. Peça para ele. Ele é educado, ele só vai ajudar se você pedir. E também você vai cuidar como você fala. Uma mulher conduzida pelo Espírito Santo, ela não fala palavrão. Ai, ai, ai. Mulher conduzida pelo Espírito Santo não fala palavrão. Não fala palavras torpes, palavras de maldição. Ah, porque tal coisa não vai dar certo. Ah, porque tal coisa não vai acontecer. Ah, porque tal coisa é isso. Ah, porque tal coisa aquilo. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, porque no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8 e versículo 28, ele nos diz que em parte nós falamos e em parte nós profetizamos. Então nós precisamos tomar cuidado como nós falamos. Você imagine comigo como era a situação de Noemi, estando em terras que ela não queria estar, estando num ambiente desagradável, porque com certeza a sua vizinhança praticava coisas ilícitas, porque aquele povo era um povo todo que não adorava a Deus. Estava lá Noemi em um ambiente totalmente desfavorável. Então você imagine como ela se sentia naquele lugar, mas ela cuidava nas suas palavras. Tanto que ela conquistou o coração da sua nora porque ela sabia conversar com a sua nora. Ela controlava as suas palavras. Então uma mulher conduzida pelo Espírito Santo, ela cuida a maneira com que ela fala com as pessoas. Não fala aquilo que vem logo na boca. Como nós temos um ditado popular, né, brasileiro, não fala o que dá na telha. Não solta o que está na ponta da língua. E graças a Deus, quando nós aguardamos um pouquinho para falar, a gente pensa e não fala. Mas quando a gente fala sem pensar, aí nós não estamos sendo conduzida pelo Espírito Santo. Nós estamos sendo conduzida pela nossa própria vontade. Aí é perigo. Então, uma mulher que ela é conduzida pelo Espírito Santo, ela reflete algo de bom. Ela reflete algo sem falar. A tua postura, a maneira com que você se comporta, a maneira com que você se veste, fala por você, fala. Isso se chama linguagem corporal. Quero fechar aqui 20 minutos, estamos em 14 minutos. Eu não sei o que você está fazendo aí na sua casa, se você está agora nesse momento cuidando dos seus afazeres. Eu particularmente gosto muito de colocar o meu telefone em algum lugar, aumentar o volume quando eu estou sozinha, né, em casa, e começo a cuidar das minhas tarefas diárias, arrumar a minha cama, organizar o meu quarto, organizar a casa, ouvindo uma mensagem.
Talvez você esteja fazendo isso se você gosta, ou se você está sentada aqui me olhando, né? Acompanhando aqui o vídeo. Mas da maneira que você puder, você separou o teu tempo para ouvir. Nós vamos estar fechando em 20 minutos. Temos mais 5 minutos, então, para continuar a ministração desses 2 passos. Então, Noemi, ela tomava cuidado como ela se comportava. Com certeza, o povo moabita, em sacrifícios, eles andavam seminus, praticando coisas ilícitas. E Noemi não. Noemi, ela era modesta no seu modo de vestir. Ela sabia se vestir. Ela sabia se comportar. Ela não saía na rua com uma roupa de dormir, por exemplo, né? Ela não saía na rua com uma roupa de tomar banho de piscina, tomar banho de rio. Agora nós estamos morando aqui, eu estou morando aqui na Serra de Santa Catarina, nesse momento. Mas nós moramos 7 anos no oeste de Santa Catarina, que é bastante calor, e a gente ia lá na beira do Rio Uruguai, muitas vezes a gente ia se banhar no Rio Uruguai. Quando a família ia passear, nós íamos lá. Também era feito batismo às margens do Rio Uruguai, lá no seu calor de 37, 38 até 40 graus. E nós íamos com uma postura modesta. Chegando lá, a gente então, com uma roupa decente por baixo, que você entende bem do que eu tô falando, a gente entrava na água, saindo da água, a gente colocava uma coisa mais modesta ainda para ir para casa. Mas a gente não andava na rua com o mesmo traje de entrar na água, principalmente num ambiente aberto. Por quê? Já aconteceu de a gente estar por lá e ter mais pessoas, e as pessoas virem me abordar e dizer assim: você é crente? Eu preciso de oração. Então, a nossa vida, ela fala, o nosso modo, ele reflete o nosso modo de se comportar, de se vestir, ele reflete o Espírito Santo do Senhor. E o modo com que nós falamos, com que nós nos comportamos no falar, também reflete. Já está acabando o nosso tempo, temos ainda 2 minutos. Eu quero deixar o espaço em aberto aqui, se você deseja estar tirando mais dúvidas. Você ficou com mais dúvidas? Ah, irmã Dora, eu fiquei com mais dúvidas sobre esse assunto. Então, você pode estar me chamando no WhatsApp, você que está no grupo, ou até mesmo aqui nos comentários aqui do YouTube, que eu estarei te encaminhando para nós conversarmos em particular. Se você precisa de uma orientação, se você deseja tirar mais dúvidas, eu estou à tua disposição. Então, nesse momento, eu quero orar por ti. E no próximo vídeo estarei falando de mais 2 passos. Quais são os objetivos da mulher, que reflete o Espírito Santo, e o que a motiva. Não perca, porque Deus tem grandes coisas para falar conosco, grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida e através da tua vida nessa mensagem. Amém? Ore comigo se você pode, aonde você estiver. Se você não pode estar orando, então ouça essa oração. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, junto com a tua filha que está aí, ouvindo nesse momento, acompanhou esta mensagem, Senhor, dos 7 passos de uma mulher conduzida pelo Espírito Santo do Senhor. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós reconhecemos o quanto nós precisamos da sua misericórdia e da ajuda do seu Santo Espírito para caminhar nos teus caminhos, conforme a sua vontade, Senhor querido. Então eu intercedo agora pela vida desta mulher. Aonde ela estiver, tu conhece as necessidades. Tu sabe qual a palavra deve ser direcionada para esta vida. O Senhor sabe aonde está a legalidade do adversário, o Senhor pode fechar, dar sabedoria, para que esta mulher feche esta brecha, para permanecer mais firme contigo e para que ela possa ser completamente conduzida pelo seu Santo Espírito. Se houver alguma seta, procedência maligna, seja repreendida agora no poder que há no nome de Jesus. E aquilo, Senhor, que a tua filha pode fazer por intermédio do teu Santo Espírito, vem conduzir, Senhor, é o que eu te clamo.
E crendo já te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família e até o próximo vídeo, permitindo Deus.